Como é que funcionou a negociação, não? Você falou devagar, de uma forma pausada, nós entendemos. Os outros 60% continuarão pertencendo ao jogador e aos seus empresários, perfeito? O São Paulo ficará com 40%. E é bom o Everton, Felipe? Ele é, pelo que a gente viu no Campeonato Brasileiro, é um bom jogador. Jogador em ascensão. É mais ou menos como o Corinthians fez com a contratação, de algumas contratações que o Corinthians fez, como o Arauz, por exemplo. Como o Palmeiras tinha contratado o Johan, quando apareceu jogando pela equipe da Chapecoense, e é um jogador que é um jogador que vem em evolução na carreira. Então o São Paulo fez muita força, o Cruzeiro entrou no negócio para tentar ficar com o jogador, mas o São Paulo se mostrou mais firme, e aí eu acho que o Raí, os homens da retaguarda do São Paulo trabalharam muito bem. Pois não, Cassino? O São Paulo é um time que joga muito baseado no contra-ataque, na força dos extremas, né? Do Rojas e do Everton. Não seria uma tentativa do São Paulo, com a contratação do Everton, ter um cara para, em alguns momentos da temporada, modificar um pouco desse esquema? Mas ele é mais centralizado do que aberto. E mudar o esquema e ter um cara para ajudar na armação do time junto com o Nenê? Eu acho que seria um construtor de jogadas, ou até para substituir o Nenê em algumas oportunidades, exatamente, ou para jogar, para mudar o esquema no meio de jogo. Jogar com 2 meias. Exatamente. Ou então ser ele o substituto eventual do Nenê. Perfeito. O São Paulo não tem um jogador. O Lisier é um meia adaptado ao volante, mas não tá jogando mais como volante, junto com o Hudson no meio campo. Eu acho que o Everton Felipe vem exatamente nessa condição. Ou dele dividir essa obrigação de armação com o Nenê em alguns momentos, ou dele substituir o Nenê. Pela técnica dele. É um bom jogador, bate bem na bola. Tomara que ele tenha sucesso no São Paulo, um garoto de 21 anos. Tomara que tenha sorte. O São Paulo fez um bom negócio. Bom, o ambiente no São Paulo é legal, pelo que a gente escuta. Os jogadores estão realmente se dando muito bem. A brincadeira com o Militão na despedida dele lá do São Paulo Futebol Clube é uma demonstração clara. Os jogadores são muito parceiros e tomara que dê certo. É um bom jogador que o São Paulo viu no mercado e está trazendo. Outras equipes viram, mas só o São Paulo conseguiu contratar. Mas não está errado essa quantia não, Pascoal, de 6 milhões, a princípio, para comprar 20%. Porque o São Paulo, no total, ele vai comprar 40% do jogador, mas os 40% equivalem a 6 milhões, não? Não, 12 milhões. São 12 milhões. Está errado isso aí, hein, Pascoal? Não, são 12 milhões. A informação que eu tenho é que o São Paulo vai gastar 12 milhões de reais. Não são o dinheiro nacional. Ainda tem dinheiro no Brasil, né? Tem isso aí. Reais. Os clubes têm. Então, são 12 milhões de reais que o São Paulo paga pelo jogador, pagando por 40% do jogador, sendo 50% agora e 50% no ano que vem. É um jogador que vai valer a pena para o São Paulo, né? Porque o São Paulo estava numa briga com o Flamengo também tinha interesse no jogador. O Cruzeiro entrou agora nessa última semana. São Paulo acabou aí levando vantagem, inclusive até por intermédio do Diego Souza, que também fez a cabeça do jogador, né? Atuou com ele no esporte. Mas eu acho que esse trio aí, o Pascoal, de dirigentes do São Paulo aí, os caras estão indo bem. O Lugano, o Ricardo Rocha, o próprio Raí. Esses caras aí dentro do São Paulo, eles estão conseguindo trilhar. O São Paulo ainda manda mais um jogador. Morato. O Morato. O Morato foi para lá por empréstimo também. Que é um meia atacante que o São Paulo acaba mandando para lá. Mas esses dirigentes aí do São Paulo, Pascoal, a gente também muitas vezes acaba exaltando só Alexandre Matos e tudo mais. Por exemplo, o São Paulo contratou o Everton. Foi uma baita contratação. O cara caiu como uma luva nesse time de São Paulo. Mas aí, nesse caso do Everton, mano, foi muito mais a intenção do empresário tirá-lo do Flamengo e colocar. Mas pera lá, Pascoal, aí tem que ter mas de qualquer maneira, dirigente. De qualquer maneira, ele poderia ter ido para outro lugar. Não brota dentro do São Paulo, por exemplo, Pascoal, olha, o Carlos Leite quer colocar um jogador tal aqui dentro. Não, o empresário tem que muitas vezes fazer o acordo, costurar o negócio. Como ele fez o acordo com o Corinthians, claro, do Matheus, né? Algumas coincidências, já falei aqui outro dia. Vocês viram como o São Paulo melhorou sem o Rodrigo Caio? Vocês viram como o São Paulo melhorou? E hoje ele é a segunda opção de banco, hein? Vocês viram como o São Paulo melhorou o sumiço do Leco? Ninguém mais fala dele. O Jusilei não é mais volante do São Paulo. Ninguém mais fala do Leco. Mas quando o time tá bem, o presidente não aparece, né? Agora ele parou. Porque ele entregou o futebol para quem sabe o que é futebol. Ele não faz ideia. Que também é um mérito. Exato, é um mérito. Saber delegar e escolher a pessoa coisa certa. Que ele não sabia, coisa que o Bandeira faz. E que ele não sabia fazer. Entendeu? Então, tudo melhora no São Paulo quando o Leco entende que, de fato, ele tem que governar o São Paulo. E não o futebol do São Paulo. O futebol do São Paulo tem que ser governado por quem conhece. E agora tem 3 pessoas dentro do São Paulo que conhecem futebol. E conhecem o São Paulo. Aí, Ricardo Rocha e o Lugano. Então o Leco já saiu do foco. E tudo começa a melhorar. Só espero que ele não se assanhe com esse momento do São Paulo e queira voltar, colocar as manguinhas de fora e atrapalhar tudo
tá dando certo no momento. Só isso que eu queria Mas olha, as pessoas estão falando que você errou os valores. É? Olha aqui, os moldes da venda do São Paulo, da venda são os seguintes. O Mano São Paulo tentou irá interferir pagar aqui. 3 milhões de reais de imediato e ao fim do contrato de empréstimo, que dura até maio de 2019, existe uma cláusula que o São Paulo compra ele automaticamente e aí desembolsa outros 3 milhões de reais relativos aos 40% dos direitos de jogador. O Sport ficou com 5% dos direitos, outros 25% pertencem ao próprio jogador e mais 30% ao BMG, ao banco. Os empresários e ao jogador. São Paulo vai pagar 6 milhões. Então, São Paulo, a informação que eu recebi, a informação é exatamente o dobro do que está sendo dito. dobro. Porque eu recebi a informação e vou repetir. 6 milhões agora e mais 6 milhões no ano que vem. Senão o Sport não teria feito o negócio. É a informação que eu tenho. Se essa informação está diluída aí pela metade, perdão, eu não tenho essa informação. A minha informação recebida de pessoas que eu dou crédito e no São Paulo é que são 6 milhões agora e 6 milhões depois. Então, porque falavam, Pascoal, a princípio, logo quando o Flamengo estava na jogada também, que o Sport queria esse pagamento à vista. E falavam já a princípio que era a quantia de 6 milhões de reais. E o que estava dificultando para o São Paulo era justamente o parcelamento desse pagamento. Mas não sei, o São vamos Paulo aguardar tinha a então intenção de pagar metade e metade. O São Paulo conseguiu. Agora, a informação que eu tenho é que são 6 milhões agora e 6 depois. Aquele acordo com aquela conversinha marota que deu tudo certo, todo mundo acabou ficando feliz com a história. Essa foi a situação. E o Jusilei, quem falou alguma coisa do Jusilei? O Jusilei está no banco, não está sendo titular, está voltando de contusão. Sim, é normal. Você prefere um meio campo mais de saída de bola mais rápido? Não, eu acho mais rápido. O Lisieiro e o Hudson. Mas esse Everton, Felipe, é bom ou não é? Para mim é um jogador em ascensão. Um jogador que está aparecendo muito bem. Ele vem de uma lesão, né, Pascoal? É complicado também. Vem de lesão também. Então, aí é que tá. Veja só. Ele fez 6 partidas do Brasileiro para fazer a 7ª, para conseguir jogar por outro clube, no caso do São Paulo agora. Veja só a situação. O Corinthians pagou quanto pelo Arauz? 5 milhões de euros. 5 milhões de... Por 100%? 4 milhões e 200 de dólares. 4 milhões e 200... 5 milhões de dólares, com tudo... Por 100%? Não é isso não, viu, Pascoal? O Corinthians ele pagou uma quantia de 4 milhões e 200 mil dólares aí por 100% do jogador. 100%? Só que aí é aquele lance do empréstimo. Bom, é o 100% vale a pena. É 100% do jogador, porque... O São Paulo está pagando 1 e pouco por 40% do jogador. Ele vem, Sormani, o Arauz, ele vem teoricamente sem custo, a princípio, porque o Corinthians ele fez aí... Como o São Paulo fez com o Everton Felipe. Ele vem por empréstimo, mas com a obrigatoriedade de você comprar no término do Só que o Corinthians não botou nenhum tostão na frente. Por enquanto, ainda não. O São Paulo botou. O São Paulo já deu. E como o Corinthians trouxe o Matheus Vital, não pôs dinheiro na frente. Também trouxe o Matheus Vital. Não, o Matheus Vital, o Corinthians nem vai pôr. Esquece, vai jogar lá. Mas aquele papo lá que o Corinthians tinha investido 8 milhões de reais na compra do Matheus Vital, então o Corinthians não pagou, senhor? Eu vi alguma coisa. Não. Como o jogador sai do Vasco? Informação, cara? Porque o Vasco devia uma certa quantia. O Carlos Leite. O Carlos Leite e o Carlos Leite ficou com o jogador. Abateu ali. Falou, então me dá o jogador aqui que eu vou levar o Benja. Pelo menos a informação. A gente vai falar do Guerreiro daqui a pouco, né? Não, tô perguntando, pedindo uma permissão para eu ter uma informação importante aqui, se for o caso. A hora que você quiser, eu passo, né? Toda a humildade que me cabe, desculpa alguma coisa. E cabe bastante coisa, gente. Olha o tamanho. Hein, Pascoal? Muito músculo, né, meu? É verdade. Você é musculoso também. É verdade. Você faz flexão de braço? Faço. Sabe? Tem umas coisas. Você faz peso livre? Sim. Poxa. Estamos aqui no conversa. Ele chama para falar, para trocar um assunto no meio do outro. Não, eu tô perguntando na hora que for, não esquece. Não esquece do amigo. Na hora que for falar dele, me chama. Só lembrando, assim. Mas o Guerreiro é um cara que tá aí. Gente, o Guerreiro é daqui. Sim, mas o Guerreiro é daqui a pouco. Nós estamos falando de São Paulo. Para a discussão para perguntar um negócio. Foi no respiro. Porra. Olha o palavrão, rapaz. Mas falando já do Everton Felipe. Juro, tem umas coisas que não dá para entender. Fala mais de São Paulo. A gente tá falando do Everton Felipe. Não, mas você respirou, acabou. Não respirei e acabei nada. Nós estamos falando de São Paulo, cara. Depois você reclama comigo também, você é outro. Fala, Pascoal. Não me trata assim. Tá louco. Eu fui tão educado. Assim, o caramba. Fui tão educado. O que é educado? Olha o clima que ficou. Tem uma pesada. Fala, Pascoal, daqui a pouco ele vai querer trocar o assunto também. Pesou o programa. Um xinga, o outro muda a pauta. Fala, Pascoal. O que tem ainda no São Paulo para ser resolvido... Tem duas questões no São Paulo que precisam ser resolvidas e acho que serão facilmente resolvidas pelo treinador de São Paulo, que é o caso do gol, onde ele mesmo, o treinador de São Paulo, o Aguirre, alimenta essa perspectiva de utilização dos dois goleiros, o Jean, que vai ganhando